Hi there, my friend. Welcome to our video. I would like to invite you to stay watching using YouTube's subtitle in your own language. Let's go for it. Relax and have a nice time now. Aproveitar essa manhã bonita aqui, antes do feriadão, aqui na Riviera de São Lourenço, no canto aqui do módulo 2, para fazer mais aquele voo com o nosso Cima X8. Vou montar aqui o nosso L ponto, nosso ponto de pouso. Tá aqui o Cima. Hoje eu trouxe as 4 baterias carregadas e nós vamos então fazer o teste já do Cima com o recurso que ele tem do Altitude Hold, porque a gente já fez a troca da placa. Mostrei já no outro vídeo. Vou colocar aqui a câmerinha para funcionar. Eu quero fazer voo com ela filmando. É provável que eu não faça nenhum tipo de voo conectado com a câmera. Uma coisa que eu lembrei depois, vou colocar essa outra câmera aqui também para filmar. É uma coisa que eu estive pensando, como eu não tenho como controlar a câmera através do controle remoto, eu poderia tranquilamente está fazendo uma conexão via celular. Pronto. Vou iniciar a filmagem. Deixar registrando aqui os pousos e decolagens. Vou colocar então para iniciar a filmagem. Pronto. Ligar o drone. Ligar o nosso controle. Olha lá, ele já está pareado, já entrou. Aí a gente faz a conexão. Está conectado, luzes sólidas. E agora vamos iniciar as hélices e iniciar o voo. Olha lá. Ele já tem altitude hold, ó. Ele já está estável. Já está estável na altitude, ó. O que fica muito melhor. Deixa eu trazer ele um pouquinho mais perto da gente aqui. Vou trazer até de ré. Olha que gostoso. Ele já é um drone mais pesado e com isso ele já aguenta muito bem a questão do vento, viu? Tá uma brisa gostosa, né? Aqui a gente sabe que na praia sempre tem um ventozinho. Mas olha lá. Ele tá com uma tendência de sair, eu não sei se é com o vento, olha lá. É capaz que seja com o vento. Gozado que as luzes estão piscando. Deixa eu pousar com ele aqui.
as luzes começaram a piscar e não é possível que seja a bateria. Não é possível que seja a bateria, porque a bateria está super carregada. Vou dar uma olhadinha aqui no manual para a gente ver quais são os comandos. Eu vou colocar primeiramente ele de volta aqui no nosso H. Vou até interromper essa filmagem. Pronto. Eu quero dar uma olhadinha junto com vocês aqui no manual, só para... Porque como foi trocada a placa-mãe, a gente tem que saber quais são os comandos certos. Bom, tirando aquela questão dos trims, tem aqui, ó, o 3D Flip tá aqui desse lado, é esse botão de cima aqui, ó. E do outro lado, controla a velocidade. Parece que são 2 níveis de velocidade só. E tem aqui aquele Headless Mode. Aqui seria foto e vídeo, né? Nesse botãozinho que a gente sabe que não vai funcionar, porque não está conectada à câmera original dele. E aqui seriam os ajustes do trim. Eu acredito que ele tem uma maneira também de fazer aquele reset do giroscópio. Deixa eu ver como é que é feito aqui o reset do giroscópio. Ah, tá aqui, ó. Olha lá. Para fixar a direção certa, ele pede para fazer esse tipo de comando aqui, ó. Trazer os dois para cá. Ele deu uma piscada diferente, ó lá. Eu acho que aqui que ele calibra é a direção dele. O que fala aqui, ó, quando ele está na condição do headless, se tem alguma derivação da direção fixa da cabeça, é necessário refixar a direção correta da nave. E colocar também o acelerador e a direção nivelada. Essa é uma maneira então de estar fazendo o reajuste. E tem essa aqui também, ó, que é corrigindo a parte horizontal, que é pro outro lado. Talvez seja isso. Ah, sim, ó lá. Ele começa a piscar rápido. Esse é o nivelamento então. Tá aqui, ó. Esse é o nivelamento do acelerômetro, mais especificamente do giroscópio. Tá aqui, ó. Bom, vamos ver o que acontece. Ele tá piscando. Eu vou trocar a bateria, dúvida das vias, porque tá muito estranho isso aqui. Apesar que eu carreguei já há uns 2 dias, eu dei uma carga total nas baterias, não é possível que tenha descarregado. Mas de qualquer maneira, já que tá piscando, vamos inverter ela aqui e pegar uma outra bateria zerada. Eu já trouxe logo as 4, que é pra gente conseguir fazer uma filmagem bacana. Olha, já começa a piscar, porque eu não desliguei o drone. Enfiar a fiação aqui dentro. Pronto. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela regulagem. E vou fazer aquela regulagem do giroscópio, ó. Vou fazer o pareamento. Vamos lá. Parece que ela não está reconhecendo.
Começar do zero de novo. Desliga tudo. Desliga aqui, desliga lá. Vamos ver se já está filmando aqui. Não. Colocar a câmera também para filmar. Muito bem. Vamos ligar aqui. Ligar aqui. Olha lá, agora sim. Começou a comunicação, levo para cima, para baixo. Luz sólida. Levo para cima. Inicio os motores. Mas antes disso, porém, vamos desligar os motores e fazer aquelas duas calibragens. Do Headless Mode, ou melhor, para cá é do giroscópio, para cá do Headless Mode. Pronto. Agora sim. Para cima, ó. Vamos subir com ele. Eu acho que é o caimento da praia. Tentar dar um trim nele. Não adiantou muito não. Bom, fazer umas filmagens, que é esse o intuito, olha lá. Ele segura. Vamos fazer uma sequência bonita, deixar ele se deslocar sozinho. Olha lá. Ele está com uma pequena derivação, realmente é a brisa que está entrando. É provável que seja o deslocamento do vento mesmo que está provocando. Olha lá. Que bacana. Fazer um giro, um IA com ele. Ele dá uma panorâmica do local. Ele parece que ele está se deslocando um pouquinho para frente. Puxar um pouquinho aqui o trim. Era o trim que estava desregulado, olha só. Olha que bacana ele, com altitude hold, ó. Você está dando para ver. Vou deslocar ele um pouquinho para cá, chegar ele um pouquinho mais perto. Meu, que drone estável, que coisa boa, meu. Vamos combinar que ele parece até... Tá parecendo até um Phantom. Olha que coisa linda. Vamos chegar um pouquinho perto da mata lá. Olha que voo tranquilo. Eu tô aqui, ó, com o stick na posição máxima. Como ele está com a velocidade mais baixa, isso aí deve estar fazendo uma filmagem maravilhosa. Olha que coisa. O altitude hold é outro papo, né? Aí você não tem a dúvida de que é uma tranquilidade você pilotar ele com altitude hold. Vamos chegar mais pertinho do mar. Tá muito bonito o dia, como eu falei. É véspera de feriadão. Hoje a Riviera vai encher. E até terça-feira, o feriado 1º de maio. Olha que beleza, ele tá voando sozinho, ó. Só deslocado pelo vento. Olha lá, se eu corrigir... Deixar ele descer um pouquinho. Lembrando que o voo é com visada, né? Com linha de visada. É o que a gente está fazendo. Não tem ninguém próximo, então eu estou a 30 metros de qualquer pessoa. Pode ser considerado aqui um local adequado. Eu não estou voando acima de 40 metros, porque é área urbana. E eu estou fazendo então algumas filmagens que é para ficarem registradas desse drone, que é o Cima X8.
que é um drone muito interessante. Olha lá. Eu fiz um 360 com ele. O vento realmente está levando ele um pouquinho para trás. Vamos fazer uma aproximação com ele, com uma descida simultânea. Ó, corrigindo a rota. Fazer ele chegar bem pertinho aqui da gente para registrar. Olha que legal. E agora eu vou fazer uma tomada que eu sempre quis fazer, ainda não tinha conseguido, que é uma tomada meio que rasante para frente. Eu vou fazer aqui em paralelo com o mar. Ó, ó que bonito. Uma tomada rápida, rasante. Ó. Em direção ao mar agora. E ele tá lá, ó. Olha que maravilha. Ele vem trazido só por uma brisazinha leve que tá soprando. Difícil, né, da praia não ter brisa. Mas o barômetro dele tá ok, ó lá. Tá funcionando super legal. Olha que bacana. Olha lá. Muito bom, viu, o dronezinho. Muito bom. Opa! Acho que agora a bateria dele acabou de novo. Mais uma bateria. Não faz mal. A gente tem mais duas aí para brincar. Vamos fazer mais um voo com ele. Já troquei mais uma bateria. Vamos fazer agora um voo contra o sol. Dar uma subida com ele, fazer umas imagens lá de cima. Uma altitude boa. Fazer um 360 com ele bem lentinho. Você vê que já é difícil de você dizer a frente dele onde é, ó. Mas olha a estabilidade do bicho. Ele é muito bom. Esse drone é muito bom. Eu diria que, a julgar pelo resultado das fotos, olha, e pela tranquilidade dele, é um drone semi-profissional, vai. Daria para você, com um baixíssimo custo, fazer umas sequências de imagem espetaculares. Eu acho que dá para fazer muita coisa com ele. Lógico que você não vai aproveitar 100% da filmagem que você vai fazer, mas você vai conseguir fazer muita coisa boa. Por quê? Porque não vale a pena você colocar a conexão do Wi-Fi com a câmera, para controlar a câmera, porque essa conexão ela é perdida muito rapidamente, a distância ela é muito pequena, ao passo que a distância do controle já é maior, então você tem mais flexibilidade com o controle. Então você coloca a câmera para filmar, coloca no drone, sobe com ele, vai buscar as sequências de vídeo que você quer e depois você faz a edição.
eu acho que é a melhor maneira de você trabalhar com esse drone, tá? E eu acredito que realmente é possível se coletar boas sequências de vídeo com ele. Nós vamos ver agora. O meu intuito com esse vídeo é justamente mostrar a qualidade. Eu estou voando com aquela Cinemax, que é uma 4K, apesar que eu não estou voando no modo 4K, eu estou no 1080, que já é um modo Full HD muito bom. Inclusive, para você editar um vídeo em 4K, você gasta muito recurso do computador. Então, eu acho que é suficiente você estar trabalhando com uma câmera em 1080. Você já consegue uma qualidade muito boa, como eu disse, semi-profissional com certeza. Olha lá, ele é um tripé, ele fica paradinho no ar, ele realmente, com o barômetro instalado, ele fica muito bacana. E ele tem aquele recurso que a gente já viu, quando a bateria fica fraca, ele entra em pouso, ele desce. Não é que ele entra em rotina de pouso, a gente tem que saber a diferença entre rotina de pouso e descer, ó. Tá? Porque quando ele desce, ele vem embora pro chão. Não é que ele entra em rotina de pouso, que ele está medindo a altitude, ele está usando o barômetro para pousar, não. Ele não tem esse recurso. É que a bateria ainda está boa lá. Eu trouxe ele para perto para ver, não dá para ver as luzes piscando, o que significa que a bateria ainda está em boas condições. Olha lá. Mas quando a bateria atinge um determinado nível, e isso eu costumo dizer que é bom, porque é uma proteção para a bateria, o que acontece? O drone vem para baixo. Vou fazer um último teste com ele agora. Vou ligar aqui o controle, fazer o pareamento para cima, para baixo, luz sólida. Vou fazer a calibragem do giroscópio, vou fazer a calibragem da posição. Pronto. E agora então vou levantar esse voo para fazer os testes que faltaram, que é o 3D Flip e o teste do Headless Mode. Para cima a gente inicia os motores e inicia o voo. Tentar fazer um 3D Flip logo. Nada, hein? Ó, 3D Flip, nada. Ó. Nada. Assim muda o modo aqui, né? Ó. Realmente 3D Flip não faz. Vamos fazer o Headless Mode. Continua igual. Aqui, Headless. Vamos virar ele então para testar. E agora eu vou puxar para mim. Não. Continua igual. Low, High, Low. São as duas velocidades. O Headless Mode é aqui, ó. Segura, Hold. Pronto, entrou no Headless Mode. Então agora, ó, realmente, agora ele está seguindo a orientação que ele levantou o voo, ó. Para frente dele, para trás dele, apesar dele estar do lado, ó lá. Para um lado ele vem para trás, para o outro lado ele vai para lá. Então é isso mesmo. É isso mesmo.
O que acontece com o headless mode dele? Agora eu matei a charada desse cara aqui, ó. É a posição de decolagem que fica valendo. Mesmo que você esteja com ele virado, dependendo da posição que você... Por exemplo, nós decolamos dessa última vez e eu fiz a calibragem, o que é importante também, com ele olhando para o mar. Tá certo? Então, olha lá. Como é que ele vai responder o headless mode? Eu vou chegar com ele mais perto aqui, ó. Agora ele está no modo normal, tá? Olha lá, e ele está olhando para o mar, ele está na posição de decolagem, tá? O que eu vou fazer? Eu vou inverter ele, eu vou colocar ele de costas para o mar, ó, ó. Quando eu jogo para frente, ele vai para frente dele, do drone. Agora eu vou entrar no headless mode, ó, ele entrou, eu vou virar ele de costa e vou mandar ele para frente, ó. Ele continua indo para frente, ó, que é as costas dele, ó. Ele está indo para frente da posição que ele decolou. Preciso fazer umas considerações finais a respeito desse vídeo, porque eu ainda não me dei por satisfeito com relação à qualidade das imagens que foram geradas. E eu acho que, diante disso, com essas considerações, vai dar para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo e também já estabelecer aí algumas metas, alguns objetivos para um próximo vídeo que eu devo fazer em breve, utilizando o Syma X8. A primeira consideração que eu quero fazer não é com relação ao vídeo, mas é com relação às baterias. É uma dica que eu quero deixar. Você tendo um tipo de carregador desse, você tem um recurso nele. Na seleção de menu, você tem vários tipos de carga que você pode dar na bateria. Você tem uma que é para descarregar a bateria, você tem uma que é para carregar simplesmente, aqui não implica na parte do balanceamento das células. Você tem a parte que eu gosto para fazer a carga normalmente, que eu uso, que é para balancear, e ela faz uma carga total com balanceamento das células, para mim é o ideal. Tem uma carga rápida, que não preocupa muito com o balanceamento, mas que para uma emergência você pode usar, que eu não aconselho muito. E tem a que eu gostaria de dar uma dica, que é a questão do storage, ou armazenagem. Como eu tenho aqui 4 baterias que eu comprei em conjunto, e eu não vou com elas todos os dias, esse tipo de configuração nesse carregador, ele é útil para você aumentar o tempo de vida útil da tua bateria. Se você não vai utilizar mais a tua bateria por algum período de tempo, eu aconselho que você venha e faça elas passarem por esse processo de storage no teu carregador. O que acontece quando você faz esse storage? Olha lá. Ele faz a rotina igual de checagem. Quando você confirma, olha lá o que ele faz. Ele começa a trabalhar na bateria no sentido de baixar a voltagem de cada uma das células para um valor em torno de 3,85, que é uma carga média, não é nem baixa nem alta, que não força a bateria nem para baixo nem para cima, aumentando o tempo de carga útil. Isso é uma recomendação útil que eu quero deixar como sugestão para vocês. É isso que eu queria falar a respeito da bateria então. As minhas 4 baterias já estão com a carga em 3,85, então elas vão ficar armazenadas até o próximo voo.
que eu faço? Eu dou uma carga na noite anterior e na parte da manhã eu saio então para fazer o voo com as baterias carregadas. Tá bom? Então essa é a primeira dica que eu queria deixar com relação à carga das baterias. Agora, a outra dica que eu quero falar agora é com respeito realmente à questão do vídeo. E aqui eu separei algumas câmeras que eu adquiri durante esse período aí, que eu comecei a me interessar pelo hobby, por drones, até com uma perspectiva profissional também, não apenas a questão do hobby, mas também uma questão de uma perspectiva profissional. Eu sempre tive o intuito de procurar um custo baixo, chegar a uma qualidade otimizada, ao máximo possível de qualidade, com o mínimo possível de custo. Por isso que eu não comprei de cara um Phantom. Agora, o problema é quando você já viu o resultado da filmagem de um Phantom. Aí, vamos dizer assim, o teu nível de qualidade sobe, porque realmente eles têm um produto espetacular. É uma empresa DJI que fabrica o Phantom e outros drones que a gente conhece aí do mercado. É uma empresa que detém 70% do mercado de drones mundial. Então é a top, é a top. Por que eu estou falando tudo isso? Por quê? Porque eu percebi que a questão da qualidade da imagem, ela não se restringe apenas ao balanceamento das hélices, né? Quem acompanha o canal sabe que eu estou com um S500 com uma NASA M-Lite muito boa, que produz umas imagens muito boas, eu consegui chegar num ponto muito bom com ela. E o meu objetivo também é tentar atingir um nível mais próximo possível desse padrão, que é o padrão da DJI, a um custo mais baixo possível. E a minha observação é a seguinte, que o que faz a qualidade da imagem não é a câmera, não é o balanceamento das hélices, não é o balanceamento dos motores, não é a antivibração, as borrachas que suportam o gimbal, fazendo então aquele amortecimento, né? E aqui nós temos também esse gimbalzinho que a gente tem utilizado nos voos do nosso Cima X8, tá? Repare que um gimbal estabilizado que eu tenho aqui do lado também tem as borrachas aqui, ó. A antivibração, ela faz parte do processo. Por quê? Por mais que você elimine a vibração das hélices e dos motores, o drone tem uma característica que vibra. Então você tem que isolar a câmera do drone através de umas borrachas antivibratórias. Agora, a qualidade final, ela não é só em função de um desses fatores, mas do conjunto. É esse conceito que eu queria passar. A gente precisa do conjunto. E a gente precisa detectar o que é que está atrapalhando no conjunto. O que eu acho que falta ainda nesse Cima X8, e é por isso que eu estou gravando essas considerações, deixando no final, e traçando também o objetivo para o próximo vídeo dele. Eu quero aprimorar esse conjunto, eu quero ver aonde que o Cima está pecando, se é nas hélices. Por quê? Os dois vídeos que eu fiz do Cima, o primeiro com aquela controladora de voo antigas, que eu chamei de placa-mãe nesse último vídeo, que na verdade é a Flight Control, que é a controladora de voo sem o barômetro. Aquele vídeo ficou, na minha opinião, com uma qualidade melhor do que esse último, que eu fiz agora com essa placa nova. Tem alguma coisa a ver a questão da placa? Sim, o Altitude Hold ajuda na cinematografia, mas não implica muito nessa questão da vibração e a questão da qualidade da estabilização e a questão da qualidade da câmera, tá? Então,
eu quero detectar nesse Cima X8 qual foi o problema. Eu já vi, por exemplo, que a câmera que eu carreguei no drone para voar, nesse gimbal, que é o mesmo gimbal que eu voei da outra vez, a mesma câmera que eu voei da outra vez, já me apresentou uma característica diferente nesse último vídeo. Eu percebi que os arquivos gerados por ela, eles estavam com um tamanho diferente, eles não estavam sincronizados com os outros arquivos. Eu tive que aumentar a velocidade deles em 2.5. A velocidade normal é 100, eu tive que jogar 250 para ele ficar sincronizado com os vídeos que foram gerados pelas outras câmeras. Aquelas câmeras no chão, aquela câmera no chão eu utilizei essa Firefly 6S, e a câmera que eu usei na cabeça para fazer as filmagens foi essa GoPro. Como eu falei no outro vídeo, o que eu quero fazer daqui para frente? Inverter, eu vou colocar essa câmera no chão, quero voar com a Firefly nesse gimbal e quero voar também com a GoPro nesse gimbal. Com isso, o que eu vou somar ao conjunto que eu já tenho? Que é o Cima, que eu entendo que é um dronezinho bastante estável, eu continuo com essa afirmativa pelo voo que eu fiz com ele. O que está faltando nele? Estabilização é uma das coisas. Como eu não vou pendurar no Cima X8, nesse momento, um gimbal desse tipo, que faz a estabilização da imagem, até porque ele não é adequado pelo próprio peso que ele tem. Esse conjunto, ele é pesado para o Cima. Posso até fazer um teste, mas veja que o peso do conjunto já é um peso de um drone que não precisa de registro. Ele está com 256 gramas esse conjunto, e essa câmera, ela até que é leve. Tem câmeras mais pesadas. Então, se eu pendurar esse conjunto no Cima, eu provavelmente vou ter uma performance ou uma autonomia muito reduzida por causa do peso que ele vai criar. Então, o que eu consigo fazer para superar essa deficiência da estabilização? Ao invés de estar usando essa câmera que eu já usei, por conta de que ela não tem o recurso da estabilização eletrônica, uma vez que eu não vou ter a estabilização mecânica, eletromecânica, né, porque tem aqui a parte dos motores, eu vou fazer o voo tanto com a Firefly 6S, que tem a parte do giroscópio interna, que faz a estabilização, quanto a nossa GoPro 5 Session. Então, o próximo vídeo eu quero subir com o drone e, em vez de fazer a filmagem com a Cinemax, eu vou colocar a Cinemax no chão para fazer aquelas cenas que eu gosto de aproximação do ponto de pousagem, de decolagem e pousagem do drone, e vou inverter e vou carregar a nossa Firefly 6S, que tem um estabilizador eletrônico a bordo do drone. Então fica aí a dica com relação à bateria, e fica aí também ligado, porque eu vou estar muito em breve fazendo mais esse teste de voo com o drone Cima X5. Eu não me dei realmente por satisfeito, e eu me lembrei até daquela frase que diz que o maior inimigo do ótimo é o bom, e eu acho que nem bom está ainda o resultado do Cima. Então nós vamos perseguir aí, com certeza nós vamos perseguir o ótimo, e é isso que eu gosto, de desafio e de otimizar as coisas. Então é isso que eu queria mostrar no final desse vídeo, nessas considerações, e sempre reforçando o convite. Se você não está inscrito e gostou, se você gostou, dá o like. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal para saber das novidades e clica no sininho para receber de primeira mão os vídeos que a gente vai estar publicando aí. Tá bom? Espero que você tenha gostado, então dá o teu like aí e fica com a gente. Muito obrigado pela tua atenção.